Momento terapêutico com a Bispa Maria Vonilda. Bom dia, amigo ouvinte. A gente aqui novamente junto com vocês. Eu quero agradecer vocês por estar tirando este tempo tão especial, que eu sei que muitos estão no trânsito, outros estão acordando, outros estão trabalhando e para nos ouvir, aqueles que estão se dedicando a esse momento. Eu creio que assim Deus tem respondido e tem lhe dado aquilo que você necessita por estar diante deste momento, ouvindo aquilo que Deus quer com a sua vida. E eu quero agradecer vocês que têm nos procurado, telefonado. Muitos ouvintes têm nos telefonado, outros já estão junto a nós no curso Família em Movimento. Eu quero mandar um abraço especialmente aquelas ouvintes que têm estado conosco no curso Família em Movimento. Outros já estão conosco na igreja, em alguma parte, já chegaram pertinho de nós, e eu quero agradecer vocês, porque algo tem sido assim muito gostoso saber que a gente tem ouvintes maravilhosos, amados, queridos, nos ouvindo e também orando por nós. Eu tenho dito a Daniel e ao Bispo José Paulo que eu tenho estado aqui pelo desempenho que eles têm colocado em cima da minha pessoa, e também hoje eu tenho estado aqui porque eu sei que vocês têm nos trago retorno de bênção de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para vocês novamente, o motivo de eu estar neste momento, nesse lugar, é porque eu amo a sua vida, eu amo aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas vocês têm me ajudado a chegar até este lugar e permanecer neste lugar. Então eu quero lhe agradecer, eu quero mandar um abraço dos mais gostosos, aquele abraço que sara, que cura, que faz diferença na sua vida. E quero dizer para você, não deixe de nos escrever, aqueles que são do interior, que às vezes não têm oportunidade de estar com a gente, ou de até mesmo de dar um telefonema. Eu queria pedir que vocês nos escrevessem, para que a gente pudesse não falar o teu nome no ar, mas pudesse ler tua carta, saber o que Deus tem feito. Eu tenho recebido tantos telefonemas de algo que Deus tem feito, sarado, mas eu quero ver e quero ouvir do pessoal do interior, porque eu sei que muitas pessoas do interior têm nos ouvido. Então eu quero deixar nessa manhã um abraço bem grande, bem gostoso para vocês. E eu quero falar para vocês ainda como é que a gente adquire relacionamento com Deus. Como é que a gente atravessa essa barreira que às vezes é complicada? Porque o ser humano, ele gosta de pegar, ele gosta de colocar as mãos. E Deus, a gente precisa sentir. Eu não conheço ninguém que colocou as mãos em Deus. Eu conheço pessoas que sentem, que ouvem a voz, mas não toca. Então é algo que às vezes complica, e às vezes as pessoas têm muita dificuldade em deixar a comunhão com ídolos para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Deus, porque nós precisamos atravessar uma barreira do sentir, do acreditar, porque a palavra de Deus é muito clara. Onde tem dois ou mais reunidos buscando a Deus, ali está a presença de Deus. A palavra não diz que eu preciso sentir, não diz que eu preciso tocar, eu preciso acreditar. E essa coisa às vezes é muito complicada para o ser humano, porque o ser humano na terra, ele é alma, ele é corpo, então ele precisa estar tocando. Mas eu quero te dizer, Deus, você vai tocar nele um dia, mas ou na volta dele ou na partida sua. Mas aqui na terra, até Jesus voltar ou você partir, nós vamos ter que viver nessa questão de acreditar, nessa questão de o máximo é sentir. Agora, não tem jeito de você ter um relacionamento com Deus se você não partir para essa situação, para esse comportamento, porque acreditar é algo interno. E a maioria de nós não fomos preparados para acreditar. A maioria de nós fomos preparados para não acreditar. Por quê? Porque hoje em dia nós vivemos num mundo onde as pessoas não estão trazendo a nós confiança.
E principalmente a família, pai e mãe. Quantos pais prometem as coisas para os filhos e nunca dá, nunca faz? Isso é algo muito ruim, porque quando nós conhecemos Jesus, nós transferimos este relacionamento que a gente tem com os pais para Deus. E se você não conseguiu ter relacionamento com os seus pais, fica muito complicado. Não estou dizendo que é algo impossível, mas é algo que vira muito razão. Você transfere o que você tem, um Deus frio, um Deus carrasco, um Deus que não cumpre. E a coisa, eu estou dizendo para vocês de coisas que eu vivi na minha pele. Eu me lembro que uma das áreas que eu tive mais dificuldade de relacionar com Deus foi na área de relacionamento, de namoro mesmo. Por quê? Meu primeiro namorado, que meu pai me pegou namorando, ele, em vez de dizer para mim assim, minha filha, vai namorar dentro de casa, né? O pai já tinha 16 anos, já estava na época de namorar. Não, ele simplesmente fez de conta que brigou comigo e fez de conta que aquela pessoa não era uma pessoa importante para mim, uma pessoa, né, que eu tive o privilégio de escolher uma pessoa que ele pudesse admirar. Só que não houve admiração. E aquela área, ela foi inaugurada com uma situação para mim muito complicada. Então, quando eu vim para Jesus, eu tinha muita dificuldade em falar, em resolver essa área diante de Deus. E isso me fez ficar 7 anos solteira na igreja. Apesar que esses 7 anos para mim foi como 7 dias. Você talvez esteja dizendo assim, mas que doideira foi essa, bispa? Não foi doideira, foi porque eu me apaixonei por Jesus e tinha uma vida muito intensa, e tem uma vida muito intensa com Ele. Então essa situação de relacionamento foi uma coisa que eu deixei fui levando. E devido à minha dificuldade de relacionar com Deus nessa área, eu também fui levando. E a coisa mais interessante, eu só dei conta de me casar quando eu encontrei alguém que agradasse meu pai. E encontrei alguém assim, como eu nunca escolheria. Se você me perguntar, no seu natural, você escolheria o Paulo para casar, o bispo? Não. O perfil era outro. Né? Mas eu consegui escolher alguém que agradasse o meu pai e agradasse também a Deus, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção no Paulo foi a questão da intimidade dele com Deus, do homem de Deus que ele é. Então aquilo me fez realmente os meus olhos voltar para o Paulo. Mas a coisa que eu quero que você aprenda nisso e que você revê na sua vida em que áreas você tem tido dificuldade em relacionar com Deus. Porque o relacionamento com Deus é o relacionamento que te leva a ter vitória nos outros relacionamentos. Então não adianta você ter um bando de relacionamento aqui fora, mas não ter relacionamento com Deus. Porque Deus é que sabe qual o melhor relacionamento seu em todas as áreas. Então é muito interessante. E a forma de você adquirir isso é orando, é jejuando, é estudando a palavra. Quando eu oro, eu estou relacionando diretamente eu com Deus. Agora, relacionamento a gente sabe que é uma troca. Então, não se faz necessário eu me relacionar sozinha com Deus. Eu preciso que Deus também relacione comigo. E como é que Deus relaciona comigo? É quando eu pego a palavra dele e estudo. Agora, se não se pega a palavra de Deus e lê como um livro comum. Então, antes de você ler qualquer parte da palavra de Deus, curva a tua cabeça e peça para que Deus use a palavra dele para falar com você. Peça para que Deus, naquele momento, relacione com você. E ali ele vai trazer o que está no coração dele para você. Então a palavra é algo assim libertador, é algo que não tem explicação. Eu me lembro que antes de conhecer Jesus, eu li a palavra capa a capa 2 vezes. E ler a palavra sem ter intimidade com Deus me ajudou muito, porque eu tentei por 3 vezes me suicidar. E eu entendi que eu não poderia me suicidar, não poderia me matar em função de ter lido a palavra e conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu fui liberta sem conhecer
sem ter ainda declarado com os meus lábios que eu aceitava Jesus, eu fui liberta por conhecer a palavra, por deixar Deus relacionar comigo. Ele me mostrou o que não estava bom. Então a gente perde muito quando eu não tenho tempo de oração, quando eu não tenho tempo de Bíblia, quando eu não gasto. Quantos de nós estamos às vezes plantados no pé de uma televisão, vendo novela, vendo programa na internet, vendo no Messenger, estando ali em uma série de coisas que você poderia estar gastando o seu tempo com a palavra de Deus. Quantos preferem ler livro secular? Não tenho nada contra isso, que eu leio muito, mas prefere ler um livro secular de que ler a Bíblia, de que estudar a Bíblia. Eu até leio, amo ler, acho que eu não dou conta de contar os livros que eu já li, mas eu prefiro, enquanto eu não estudo a Bíblia, eu não me dedico a nada, nem a material de faculdade, que hoje se faz necessário, né, na minha vida todos os dias. Eu não me dedico. Meu primeiro tempo, as primícias da minha vida, eu gasto ela com Deus. Depois eu vou gastar com Paulo, com os meninos, com a igreja. Eu não dou conta. E antes de eu orar, de eu estudar a Bíblia, e quando isso acontece comigo, eu tenho que fazer qualquer coisa antes disso, eu fico irritada, eu fico mal, porque eu aprendi a dar o meu melhor para Deus. E eu vejo assim nitidamente, quando a gente dá o melhor para Deus, Deus dá o melhor para a gente. É uma coisa muito interessante essa questão de relacionamento. Hoje, antes de vir aqui para a rádio, eu tinha anotado um telefone que eu precisava dar retorno para uma pastora. Eu não sabia onde estava aquele telefone. E eu curvei a minha cabeça e me relacionei com Deus. Eu falei: Deus, eu sou tão responsável com dar retorno, né, prestar conta aquilo que eu me propus a prestar com as pessoas, e eu não sei onde eu botei esse telefone. E por incrível que pareça, eu abri a gaveta que estava na minha cara. Quando eu olhei, estava ali no bloquinho que eu tinha anotado o telefone. Então, como é que a gente adquire essas coisas tão gostosas? Relacionando com Deus. Relacionar com Deus é nos mínimos detalhes. Quantas vezes eu saio nesse trânsito maluco, corrido igual ao vivo, e eu já saio de casa e falo: Deus, eu vou em tal lugar, eu preciso, Senhor, achar isso e isso e isso para comprar. Então o Senhor sabe onde tem, o Senhor sabe onde o meu dinheiro dá, né? O Senhor sabe do meu tempo, me leva nesse lugar. E além disso, Senhor, eu preciso de um estacionamento próximo. E quando eu chego, está tudo pronto, tudo organizado. Então, se Deus relaciona nessas pequenas coisas com a gente, imagine a grande. Mas sabe qual é o nosso mal? É que a gente quer algo bem pertinho, algo bem íntimo, sem ser íntimo. E eu pergunto para você, amigo ouvinte: você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem parado diante de Deus? E eu quero te chamar para esse desafio, para que você dê conta do outro, para que você dê conta de você mesma. Precisa que você esteja com um relacionamento muito íntimo a Deus. Quantas de nós vivemos, eu não tenho nada contra isso que eu vou falar, mas eu preciso falar. Quantos de nós vivemos de profeta em profeta? Eu vou lá na irmã tal, porque a irmã tal Deus vai usar para falar comigo. Eu quero dizer para você, o coração de Deus está tão aberto e tão apaixonado para relacionar com você, sem precisar, né, de você ir até o irmão tal, nem irmã tal. Deus lhe ama como ama ela. Deus te ama e cuida de você. Agora, a nossa barreira é essa, e essa barreira ela pode estar vinculada à dificuldade que você teve
dentro da sua casa de origem, como é que se relacionava com seus irmãos? Como é que se relacionava com a sua mãe? Como é que se relacionava com seu pai? Qual a intimidade que você tinha nesse lar? Eu louvo a Deus porque assim, eu tive e tenho uma intimidade muito forte com meu pai, natural. Eu não tenho nada na minha vida que meu pai não soube, não participou. Então a mesma coisa eu tenho com Deus. E eu consegui perceber isso quando eu comecei a estudar essa área de psicologia, essa área de alma, que eu conseguia perceber, né, por que eu tenho tanta facilidade em me relacionar com Deus. Em momentos de mais dor, geralmente as pessoas quando entram em luta, elas fogem de Deus. Eu tanto luta quanto alegria. Eu agradeço muito a Deus. Eu tive uma experiência de final de semana, quando ali estava na arena, que a arena é o nosso culto de jovem, e nós assumimos essa liderança. Eu assumi essa liderança por obediência ao bispo, nosso bispo de João Pessoa, porque eu não tinha pretensão nenhuma no momento de estar assumindo a liderança de jovem. Mas eu tive que assumir, e eu assumi meramente por obediência. E eu tenho visto assim quanto Deus tem sido o Senhor daquele lugar. Ele tem trago jovens dos 4 cantos e jovens apaixonados pelo Senhor. E este sábado a gente estava com a arena muito lotada, graças ao Senhor. E quando eu vi aquilo, as lágrimas começaram a pingar dos meus olhos, porque eu vi Deus dizendo: filha, eu estou aqui. Eu tenho ouvido, eu tenho me relacionado com você e com essa equipe. Então eu quero te animar, amigo ouvinte, para estar muito pertinho de Deus, muito pertinho. E se você tem alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade com seu pai ou com sua mãe, procura uma forma de relacionar com Deus de forma que Ele venha te ajudar nessa área. Eu vou estar falando também dos outros 2 tipos de relacionamento. Talvez aí você adquire a forma, a maneira de você dar conta de vencer essa barreira. Eu sinto que muitos de vocês, as lágrimas estão caindo, porque foi lá no fundo da sua alma. Você talvez achou aquela resposta que você vivia perguntando. Mas eu quero te dizer, se você pode abaixar a tua cabeça e clamar por esse Deus e dizer: Deus, eu realmente achei porque tinha dificuldade com o Senhor, mas eu quero refazer a minha aliança, uma aliança de andar pertinho do Senhor, uma aliança de me ajoelhar, uma aliança de não ter barreira de relacionar contigo. O Senhor não tem culpa do que eu passei com meu pai, nem com a minha mãe. O Senhor não tem culpa do que eu vivi na minha família, mas o Senhor o Senhor é aquele que está aqui para me restaurar. O Senhor está aqui para me devolver o que eu preciso, e o que eu preciso é estar muito próximo do Senhor. Então que Deus te abençoe e até amanhã.